Olá, seja muito bem-vindo ao Filho do Abba, um canal feito para mulheres que desejam viver uma fé real e profunda. Aqui a gente tira a maquiagem da perfeição, os rótulos que colocaram sobre nós, para focar apenas na verdade das Escrituras. Sente no lugar confortável, pegue caneta e papel e abra o seu coração, pois juntas iremos transformar nossas experiências diárias em degraus para uma vida mais próxima de Deus. Me chamo Ana Jéssica Mâncio e é um prazer ter você aqui comigo. Chegamos ao 7º episódio da série Conhecendo ao Senhor e eu só tenho a agradecer a Deus pela graça que Ele tem derramado sobre as nossas vidas a cada semana. Se você ainda não assistiu, aqui no meu canal tem a partir da parte 1, né? Tem lá, depois parte 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Estamos hoje na parte 7. A cada semana nós temos conhecido um pouco, né, do que é esperado para que a gente conheça a Deus cada dia mais, de maneira crescente e contínua. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo, que é a única porta que nos conduz à vida eterna, que é o único caminho que nos leva até a Deus. Nas últimas semanas nós meditamos nos encontros de Jesus com algumas pessoas. Vimos o encontro com Zaqueu, Nicodemos, a mulher samaritana, e hoje nós iremos meditar no encontro de Jesus com Simão Pedro. E eu confesso, na vida eu sou muito parecida com Simão. E Jesus sempre fala comigo através dessa vida de Pedro. Então vamos orar antes de tudo. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, quero apresentar cada pessoa que está aqui ouvindo, Pai, essa oração, ouvindo essa mensagem. Ó Senhor, que a tua graça esteja sobre nós, que o teu Espírito Santo venha nos visitar, guarda a nossa casa, a nossa família, nos livra de todo mal, protege de todas as ciladas do inimigo, que caia por terra, meu Deus, todos os dardos inflamados, toda ansiedade, todo medo, toda tristeza, toda inquietação, que nesse momento, Pai, possamos aquietar para saber que o Senhor é Deus, aquietar para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, eu não sei o que é que está tomando os pensamentos das tuas filhas nesse dia, mas que nesse momento todos esses pensamentos venham ser substituídos pela palavra do Senhor. Que a nossa mente seja cheia de tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, que nisso nós venhamos pensar nesse momento. Que sejamos um canal abertos, ouvidos abertos, olhos abertos, coração aberto para receber do céu aquilo que o Senhor quer ministrar hoje. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Fica conosco, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor falou essa mensagem tão profundamente no meu coração. Essa mensagem falou tanto comigo. Antes de a gente estar aqui para falar, para ecoar, o eco ele vem de uma voz principal. E a voz principal que fala nas escrituras, que inspirou as escrituras, é a voz de Deus. É a voz do Espírito de Deus. Então, que esse eco venha chegar ao seu coração. E para a gente ecoar, a gente primeiro precisa receber dessa voz principal. E assim, eu recebo muito do Senhor através da vida de Pedro, como eu falei, é algo que fala muito ao meu coração. Então, esteja aberta aí para ouvir esse eco, para que o Senhor ministre também na sua vida, através dessa palavra. Amém? Antes de qualquer coisa, vou fazer um breve resumo sobre quem é Pedro, porque talvez você conheça as escrituras, já tenha ouvido falar, ou talvez você nunca tenha ouvido falar. Então, Simão, ele era considerado um bom pescador. Era a sua profissão. Ele trabalhava como pescador, era uma pessoa comum, tinha uma vida simples, né? E passaria mais alguns anos pescando e cuidando da sua família até falecer. No entanto, não era esse o destino que o nosso Senhor tinha para ele. Enquanto ele pescava às margens do mar da Galileia, receberia um chamado que mudaria completamente a sua vida. Então Jesus se aproxima de Simão e de seu irmão e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso está lá em Mateus 4, do 18 ao 20, mas eu quero ler essa passagem aqui registrada em João, porque também foi registrada em João. João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus.
E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhes: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo, e levou-o ao Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Glória a Deus. Então, esse foi o primeiro encontro de Jesus com Simão. E foi um encontro significativo, porque ele já chegou transformando o nome daquele pescador. Até aquele momento, ele era Simão, um pescador comum. Mas Jesus olhou para ele e viu Cefas, Pedro. E, como eu disse no episódio de Zaqueu, no hebraico, os nomes têm muito significado. Os nomes na Bíblia, inclusive, eles vão dizer algo sobre o destino daquelas pessoas, sobre o propósito de Deus na vida delas. Então, eles revelam muito. Então, o nome de Simão significa chama, que significa ouvir. Ele é derivado, na verdade, da palavra chamar, que significa ouvir. E Simão fez jus ao seu nome. Ele ouviu o chamado de Jesus e o seguiu imediatamente. Deixou suas redes, que era sua profissão, e se tornou um dos 12 discípulos. E nesse momento, Jesus olha para ele e vê pedra, vê rocha. Porque o significado do nome Pedro, Cefas, é pedra, é rocha. Então, Jesus estava ali indicando que haveria uma transformação naquele homem, a ponto de ele deixar de ser apenas um ouvinte, para se tornar uma base firme na liderança da igreja. Mas Pedro ainda não fazia ideia do que essa mudança de nome significava na vida dele. Ele devia estar ali desapercebido, né? Nossa, tô vendo, ouvi que ele é o Messias, vou colar aqui, quero ver o que está acontecendo, mas para ele era tudo novo. E no primeiro encontro com Jesus, Jesus já disse: Tu és Pedro. Isso acontece muito com quem nasceu no Espírito. Por quê? Quem é carne discerne as coisas naturais, as coisas da carne. Mas quem é espírito vai ver pelo Espírito. Pela carne era Simão, mas Jesus já viu ele pelo Espírito. E pelo Espírito, pela revelação de Deus, Jesus já o conhecia como Pedro, como uma rocha que seria edificada, né? Jesus é a rocha, a pedra angular, e Jesus vai liberar essa palavra para Pedro, em outra passagem, que eu não sei exatamente onde está, mas ele vai dizer: Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sobre Jesus, que é a pedra angular, Pedro seria ali uma rocha que traria a edificação da igreja de Jesus. Então, Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, para indicar que havia uma missão especial para ele. Uma missão como a rocha de fundação da igreja. Enquanto os outros discípulos mantiveram seus nomes originais, porque cumpririam papéis gerais sem essa atribuição simbólica de liderança estrutural. Então, os outros discípulos permaneceram com os seus nomes, mas Pedro, Simão, teve o seu nome mudado por Jesus. Porém, ter seu nome mudado não mudou o seu caráter naquele momento. Pedro, ele é muito conhecido pela sua impulsividade, temperamento forte. Ele agia primeiro e pensava depois. A gente vai ver que ali caminhando com Jesus, a gente vai percebendo muito da personalidade dele. Então, ele demonstrava muita intensidade em tudo que ele fazia. Mas ele podia aparecer com tudo, menos com a rocha firme. Ele era estável. Então, a gente vai olhar por essas características da sua personalidade e vai pensar: isso aqui não tem nada a ver. Esse nome que Jesus deu a ele não tem nada a ver com quem ele é. E por algum tempo, Pedro não se enxergava, Simão não se enxergava como Pedro, porque ele continuava sendo Simão. Mesmo caminhando com Jesus por aproximadamente 3 anos, ele parecia ser o oposto daquilo que Deus via nele, do que Jesus tinha chamado ele. Eu chamei você de Pedro. Mas as reações dele, a vida dele, os comportamentos dele não mostrava que ele era Pedro.
E eu quero falar aqui algo muito específico. Porque Pedro, ele não era alguém aquém, alguém distante de Jesus. Ele era alguém próximo de Jesus. E eu falei assim do encontro de Jesus com Zaqueu, que era alguém que não conhecia Jesus. Eu falei com Nicodemos, que era alguém que também estava distante. E falei da Samaritana, que era alguém de outro povo. Então eram todos distantes, mas Pedro estava do lado de Jesus. Pedro fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Ele tinha 12 discípulos, porém dentro desses 12 ele tinha 3 mais chegados, que eram Tiago, João e Pedro. Então eles participaram de momentos únicos e especiais ao lado do mestre, que os outros discípulos não viram, como a transfiguração. Mas mesmo assim, no momento de desespero, mesmo tendo participado de coisas incríveis, como ver Elias, Moisés e Jesus no monte, ver Jesus transfigurado, ouvir a voz de Deus falando diretamente que Jesus era o seu filho amado, Pedro, no seu momento de desespero, medo, incerteza, negou a Cristo. E essa é uma coisa marcante ali na vida de Pedro. Eu creio que até tem músicas cantando sobre isso, né? Pedro é conhecido como aquele que negou, mas também é conhecido depois, é um Pedro antes da negação, antes do Espírito Santo e outro depois, né? Então, eu quero frisar nesse momento que podem ter pessoas aqui que vão ouvir essa mensagem que já caminham com Cristo, que já frequentam igrejas, que fazem a obra de Deus, que são íntimas verdadeiramente de Jesus, assim como Pedro era. Mas elas percebem que muitas vezes elas se parecem mais com Simão do que com Pedro. Muitas vezes você se parece mais com a sua antiga natureza do que com a nova, que Jesus disse que tem para você. Então são pessoas que podem ser ainda impulsivas, inconstantes e muitas vezes desesperadas, presas no medo, na angústia, na ansiedade, presas em insegurança, possuem algumas feridas na alma e em alguns momentos podem estar negando Jesus, que conhecem a Jesus. Como é que eu nego que eu conheço a Jesus? Quando o meu caráter, quando a minha personalidade não demonstra, eita glória, que eu conheço a ele. Então, Pedro teve o seu... de repente você está aqui hoje, você já tem seu nome escrito no livro da vida. Jesus, ele já deu um novo nome para você. Mas ninguém consegue ver mudanças no seu comportamento ainda. Então eu quero dizer com bem propriedade isso aqui que eu vou falar. Esse tempo de negação não é para te matar, não é para te envergonhar. Esse tempo que você tem derramado lágrimas porque quer ser uma pessoa diferente. Deus, eu queria tanto ser mais paciente, eu queria tanto ser mais amorosa. Quando você lê a Bíblia, você percebe que você está tão distante daquilo ali. Eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais mansa, eu quero ser uma rocha, eu quero ser estável, eu quero ser constante, mas eu só consigo ser inconstante. Oh, Deus, me perdoa, me ajuda. Na primeira oportunidade de se defender, você, assim como Pedro, puxa a espada, não consegue confiar no Senhor, não consegue fazer aquilo que você queria. O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 7 algo que é muito forte. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo cometendo. Então talvez você esteja nesse lugar e você se questiona, por que eu não consigo mudar, Senhor? Você ora, você busca, você serve, mas você continua do mesmo jeito. É porque você está passando pelo tempo de negação. E é neste tempo de negação, que você está sendo conduzido para a restauração. Aleluia! Quando Pedro conheceu Jesus, ele não imaginava que ele um dia o negaria. E a gente vai ver isso aqui nas Escrituras. E eu vou ler para vocês agora, Mateus capítulo 26. Na ceia com os discípulos, Jesus expõe que havia um traidor entre eles. E a resposta impulsiva de Pedro foi essa. Pedro respondendo, disse-lhes: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E Pedro disse: ainda que me seja mister morrer contigo, eu não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Gente, tudo que eu estou falando aqui não é desprezando o amor que Pedro tinha por Jesus, porque para alguém largar tudo e seguir a Jesus era preciso
realmente ter tido um chamado, um impulsionamento de Deus, um convencimento ali maior, né? Então não era fácil seguir Jesus. Então Pedro de fato amava Jesus. Só que Pedro ele tinha uma visão de si mesma muito elevada. Ele achava que ele era bom, que ele era esperto. Inclusive quando Jesus fala, vou para a cruz, Pedro, não, você não vai. Então ele tinha uma ilusão que ele sabia até mais do que Jesus, talvez não explicitamente, mas às vezes internamente, pelas suas atitudes, pelas suas ações, vai demonstrar um pouco de orgulho. Pedro ele era orgulhoso. Pedro ele achava, eu sou amigo íntimo de Jesus, então eu sei o que estou fazendo, né? E ele não tinha vergonha de expor a sua opinião. Ele expunha, ele abria a sua boca, ele falava. E aqui, na ceia, não foi diferente. Ele disse, eu nunca, Jesus, eu nunca vou te negar. Então você percebe que faltava um pouco de conhecimento dele mesmo. Mas Jesus, aquele que o encontrou e disse, seu nome é Pedro, já o conhecia. Em Jeremias 1, vai dizer lá, antes, acho que é 1:8, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te chamei e te designei profeta para as nações. Antes de Pedro negar Jesus, Jesus já tinha designado ele como rocha, como a rocha que seria estabelecida a sua igreja. Eita glória! Então, aquele plano, aquele tempo de negação não era uma vergonha, não era uma humilhação, não era o fim da vida de Pedro. Era parte do propósito, porque para ele ser rocha, ele precisava enxergar que ele era pecador. E foi ali que Jesus fez ele enxergar, através dessa situação, onde ele nunca imaginaria que ele pudesse cair daquela forma. E talvez você anda tão firme com Jesus que você pode pensar assim, eu não caio nesse pecado. E às vezes você aponta pro pecado do irmão falando como se você fosse melhor do que ele. Pedro ali, todo mundo aqui pode te negar, menos eu. Porque eu, Senhor, eu morreria contigo. Quantas de nós somos Pedro na nossa vida? Quantas de nós vivemos pelo engano do nosso coração acerca de nós mesmas, achando que nós somos melhores do que de fato somos? Eita glória! Se você tem uma visão elevada de você mesmo, tá errado. Se você tem uma visão abaixo do que você é, também tá errado. E ambas essas visões são orgulho. É uma manifestação do orgulho. Então, para Pedro ser uma rocha, ele precisaria ser quebrantado antes. Então, o chamado de Deus é para nós que estamos caminhando com Ele. É para nós que queremos conhecer melhor a Cristo. É para nós que estamos ali em intimidade. Nós não vamos ficar apenas nesse lugar de intimidade. Nós precisamos passar por momentos de negação. Por momentos que ali nós vamos de fato enxergar quem nós somos. Porque quando a gente caminha muito com Jesus, talvez a gente vá sendo levado para um lugar de conforto. Um lugar que vai ali mudando a nossa visão, vai mudando a nossa compreensão. E não é isso que Deus quer pra gente. Ele nos chamou para ser seus discípulos, para seguirmos a Ele. Aleluia. Então, eu creio que no momento que Pedro nega a Jesus, e aqui a gente vai ver essa passagem, vou ler aqui para vocês rapidamente. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, sentaram-se ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. E uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. E ele disse, homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, o outro afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu. E Pedro respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Todas nós passamos por isso. Quando nós estamos caminhando com o Espírito Santo, tem momentos que você não está enxergando a situação. Eu vou responder aqui, eu vou mirar aqui, eu tô certa. Mas o Espírito Santo vai fazer assim, como Jesus olhou para Pedro. E naquele olhar de Jesus, Pedro enxergou a sua falibilidade, a sua miséria,
Assim como diz lá em Apocalipse, você é pobre, cego, miserável e nu. E Pedro se sentiu dessa forma. E naquele momento ele pode ter achado assim, é o meu fim. Isso aqui eu estou conjecturando, porque não tem nada nas escrituras que diga que a forma como Pedro se sentiu naquele momento, mas sabemos que ele chorou amargamente. Ele enxergou algo que ele não estava enxergando. As vendas caíram dos seus olhos. Ele não era aquele discípulo tão maravilhoso que ele se considerava. Ele não era aquele fiel que ele queria ser. Ele não era aquela constante que ele queria ser. Ele não era aquela rocha que ele queria ser. Ainda não. Aleluia. Então talvez você hoje, nesse momento, esteja se vendo como Pedro. Quando as pessoas olham assim, você nem parece que é crente. Não desanime. Não é o seu fim. Pode até ter parecido que era o fim de Pedro. Ele nega, Jesus vai para a cruz. Talvez Pedro pensasse assim, não tem mais esperança, eu já estraguei tudo. Eu nem sou mais um discípulo de Jesus. Mas Jesus não errou quando decidiu trocar aquele nome de Simão para Pedro. Pedro ali entendeu, eu sou mesmo um Simão, um cão morto, o pior dos pecadores. E ali eu creio que ele passou por um dos momentos mais difíceis da sua vida. A culpa pesou, a frustração chegou, a amargura bateu na porta do seu coração. Pedro chega aí ao túmulo de Jesus no domingo da ressurreição. Creio que ele estava só querendo a oportunidade de pedir perdão ao Senhor pelo que ele tinha feito. Mas aquele não era o fim de Pedro. Então, se hoje você está se sentindo como um Simão, após a negação, eu oro para que essa mensagem lhe traga esperança, porque aquele não era o fim de Pedro, e esse não é o seu fim, é apenas o meio do lugar que Deus está te levando para te tornar a imagem e semelhança, para te tornar restaurado ao propósito dele para a sua vida. E aqui a gente vai finalizar falando dessa restauração. Hoje, no encontro de Jesus com Pedro, nós vamos ver que Jesus, ele não só muda, não só troca o nome, não só chama para perto, não só ensina. Jesus também restaura. Independente de onde nós estamos na caminhada com Deus, se começamos há pouco tempo, se começamos há muito tempo, independente, ele continua sendo aquele que restaura as nossas vidas. Aleluia! Uma restauração é diferente de um conserto. Quando você leva algo para consertar, às vezes vai ter uma peça ali parecida, eles podem colocar, eles vão fazendo reparos. Mas uma restauração, ela precisa ser feita ao original. Se você for pagar um móvel antigo e pedir para restaurarem ele, eles vão buscar imagens daquele móvel, vão procurar coisas que mostrem mais como ele era original. Então, uma restauração é trazer para o original. E isso que Jesus faz na nossa vida. Talvez você está toda complicada, você está toda bagunçada, mas quando nós encontramos com Jesus, ele vai trazer a gente para a nossa origem, ele faz uma restauração. E foi isso que ele fez na vida de Pedro. Antes de Pedro ser a rocha, antes de Pedro ter a identidade dele restaurada, ele precisou passar por esse processo de negação. Então, depois, João capítulo 21. Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. E os outros disseram, vamos. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixes para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Outros ficaram no barco e puxaram até a praia, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia e havia uns 153 peixes. No entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe.
E foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a este? Sim, Senhor. Respondeu Pedro: O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. E o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas. E ele disse pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus disse: Então alimente as minhas ovelhas. E eu lhe digo a verdade: quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros vestirão e o levarão aonde não quer ir. Jesus estava informando ali a Pedro o tipo de morte que ele iria, glorificar a Deus. Então Jesus disse: Siga-me. Pedro virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava. Vou parar aqui. Então aqui Pedro voltou para a pesca com os seus amigos e irmãos. Estavam ali pescando, fazendo o que eles sabiam fazer, né? Ainda no lugar de não sabia o que ia acontecer da vida dele. E Jesus estava ali, trazendo a restauração para ele. Jesus tem um mistério aqui, né? Do mesmo jeito que Pedro negou 3 vezes, Jesus vai perguntar a Pedro 3 vezes se ele o ama. E ali Jesus estava fazendo Pedro reviver a cena da negação. E muitas vezes, para Jesus curar algo em nós, ele vai nos levar para um lugar que a gente vai reviver. Pode ter algo parecido. Ali tinha fogueira, tinha coisas que remetiam Pedro à lembrança da negação. Porque era a vergonha, era aquilo que Pedro queria esconder. Mas foi justamente aquilo que Jesus quis trazer à tona quando vai perguntar a ele 3 vezes. Ali não eram simplesmente 3 perguntas. Ali era Deus curando cada vez que Pedro o negou. Então assim o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Da mesma forma que a gente nega ele em alguma situação, ele vai nos colocar para ser aprovado da mesma forma, com coisas semelhantes, né? Para que ele venha nos restaurar. E dói a restauração, né? Na terceira pergunta, Pedro já estava triste. Já veio na mente dele tudo aquilo que ele tinha feito. E ele fala: o Senhor sabe de todas as coisas. Mas ali, Jesus estava restaurando Pedro ao propósito. Quando ele não se sentia mais discípulo, talvez, quando ele não se sentia mais digno, ele continuava à procura de Jesus. Ele saltou na água quando viu que era Jesus que estava ali. Ele queria estar perto de Jesus. Ele não se afastou. Ele foi ao encontro de Jesus o mais rápido possível. E assim eu digo para você: se hoje você negou, se hoje você pecou, a resposta não está em fugir, em se esconder ou se enforcar como Judas fez. A resposta está em ir o mais rápido possível ao encontro de Jesus. E foi isso que Pedro fez. Quando soube que Jesus estava ali, pulou na água. E Jesus teve essa conversa particular com Pedro que ele ainda não tinha tido. E foi ali que o Senhor restaura ele para o seu propósito original. E diz: Pedrinho, você vai morrer como eu morri. Você vai ser levado para um lugar que você não quer ir. Então Jesus estava informando a Pedro que ele seria crucificado por ele. E comissionando a Pedro para apacentar as ovelhas de Jesus. Então, de todo modo, nós sabemos como foi o final da história. Nós sabemos que Pedro foi o primeiro apóstolo. Ele foi o líder ali. E a gente vai ver um outro Pedro no livro de Atos, completamente guiado pelo Espírito Santo, manifestando o poder de Deus com ousadia, de maneira muito linda, curando enfermos, anunciando as boas novas, e todos sendo cheios do Espírito Santo, sendo salvos, e a igreja do Senhor sendo estabelecida, a igreja primitiva, tudo através da vida de Pedro. Então tem uma nova história, mas o propósito de Deus foi cumprido. O Senhor chamou Simão de Pedro, e assim foi. Ele se tornou Pedro. Então aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai aperfeiçoar. Não importa se no meio do caminho tem o processo, tem momentos de negação, tem momentos que você não se enxerga como aquilo que o Senhor vê em você, mas faz parte do propósito. No final,
Eu vou ler para vocês 1 Pedro 5,10, que diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e o fortalecerá. Aleluia! E essa palavra que eu finalizo declarando sobre a sua vida. Que o Senhor te aperfeiçoe, te confirme, te fortifique e te fortaleça. Mas que você não desista no processo. Que você não desista na negação. Que você não queira fugir do arrependimento como Judas fugiu e se enforcou, mas que você permaneça na humildade de Cristo. Porque é nesses momentos de negação, de conflito, de confronto, que o Senhor nos leva para o centro da sua vontade. Traz para nós um ego transformado. Quebra o nosso orgulho para que possamos servi-lo da maneira original que ele nos chamou para servir. Amém? Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero que você compartilhe esse link para alguém. Comente aqui o que o Senhor falou ao seu coração através dessa mensagem. Quanto mais você curtir, comentar, mais o YouTube vai entregar para outras pessoas. Em nome de Jesus, eu quero dizer que eu vou deixar aqui para vocês um link de um livro que eu estou super feliz que uma amiga próxima, uma amiga íntima minha, Rebeca, ela escreveu. Tem um pouco do testemunho da história dela, de libertação. E eu vou deixar aqui. Depois eu falo um pouco mais sobre ele, mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser, ele está disponível na Amazon e você pode estar adquirindo, tá? E abençoando, né, a vida dela e sendo abençoada com essa mensagem. É muito maravilhoso para vocês evangelizarem também alguém, porque é um livro curto, mas muito impactante. Fala um pouco da transformação de Deus na vida dela. E ela tem um testemunho lindo de libertação, gente. Então, eu tô aqui incentivando vocês a compartilharem o vídeo do canal e se também tiverem acesso ao livro, compartilhem e deixe Deus, né, trabalhar através da vida de cada um de nós aqui, que estamos aqui para crescer juntos no mesmo propósito, rumo ao alvo que é Cristo. Deus abençoe e até semana que vem.